Boa tarde, meu nome é Maria Luísa Duarte, sou orientanda do professor Dr. Evilásio Salvador e graduanda em Serviço Social na UNB. O título da nossa pesquisa é A Contribuição da Teoria Marxista da Dependência para o Estudo do Fundo Público e da Política Social no Brasil. Vocês podem acessar pelo QR Code na tela as referências bibliográficas utilizadas no artigo. Bom, essas são as palavras-chave utilizadas no artigo, e que é a teoria marxista da dependência, orçamento da Seguridade Social, políticas sociais e fundo público. Às vezes eu vou falar TMD para me referir à teoria marxista da dependência. Bom, a TMD é uma teoria que serve de embasamento para o estudo do fundo público dos países de economia dependente, ou seja, os países latino-americanos, assim como questiona os limites do desenvolvimento nesses países, incluso o Brasil, nos modos da economia capitalista. Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra são os autores clássicos da TMD. Além disso, recorremos a autores que dialogam com essa perspectiva. Então, é preciso pontuar que o financiamento ou o desfinanciamento das políticas sociais é um tema relevante para o serviço social. E o capitalismo dependente brasileiro apresenta algumas singularidades que culminam no desfinanciamento do orçamento da Seguridade Social. Para o professor Evilásio Salvador, por exemplo, o orçamento é uma peça política e é a parte mais visível do fundo público. Então, nesse sentido, questiona-se as decisões políticas e os determinantes externos que dizem respeito à relação entre periferia e centro no modo de produção capitalista. E no próximo slide, nesse slide, eu elaborei uma nuvem de palavras com as palavras mais utilizadas no artigo e mais relevantes para a pesquisa. Então, como dito anteriormente, o desenvolvimento dos países periféricos encontra limites. Em conformidade com Osório, por exemplo, existe o estado visível e invisível, sendo que invisível diz respeito aos condicionantes em que estão as tomadas de decisões, o que indica que o estado não é neutro e existe uma intencionalidade neste estado. Em relação ao desenvolvimento dependente, de acordo com Santos, não é possível que se chegue ao desenvolvimento nos moldes do modo de produção capitalista. Então, ou seja, o subdesenvolvimento, para Santos, não é uma etapa anterior ao desenvolvimento. Na verdade, faz parte dessa relação em que o desenvolvimento, inclusive nos países dependentes, torna-se possível. Então, é preciso pontuar que, quando a gente fala sobre a TMD, estamos falando sobre uma relação e não é possível separar o desenvolvimento dependente e o desenvolvimento dos países de economia central dessa relação, né? Então, é isso, o desenvolvimentismo, o subdesenvolvimentismo não é uma etapa anterior ao subdesenvolvimentismo, como diz o autor. Mas, por fim, conformidade com Marini e os demais autores da TMD, a superexploração da força de trabalho e a violação da lei do valor são categorias fundantes da relação de dependência. Então, não é possível apartar essas categorias da TMD justamente por isso, porque são fundantes, e tentar não discutir a violação da lei do valor e a superexploração da força de trabalho nos países de economia dependente não seria possível. Bom, e por fim, a justificativa e metodologia, eu peguei essa parte do artigo, que é em termos metodológicos, Flick argumenta sobre a importância da revisão de literatura, e nesse sentido foi realizado o levantamento do estado da arte sobre a temática dos principais periódicos do serviço social com classificação Qualis-Capes entre os anos 2010 a 2022. Em relação à TMD, foi encontrado apenas 12 artigos nas 16 revistas. Então, dentre todos os artigos nas revistas do serviço social, nas 16 revistas, apenas 12 falam sobre a TMD, e apenas um relaciona a TMD ao fundo público. E é nesse sentido que percebe-se a necessidade de o serviço social se apropriar mais desse tema para discutir o orçamento e o financiamento das políticas sociais. Muito obrigada. Boa tarde.